Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, até aceitar aquele trabalho. Na época eu estava completamente sem dinheiro. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado, meu carro tinha quebrado, e eu precisava encontrar alguma forma de conseguir dinheiro rápido. Foi então que encontrei um anúncio estranho em um grupo da internet. Era curto: procura-se alguém para permanecer em uma casa durante uma única noite. Pagamento: R$ 5.000. Nenhuma experiência necessária, nenhuma explicação. Achei estranho, mas R$ 5.000 por apenas uma noite parecia uma oportunidade impossível de ignorar. Respondi ao anúncio. Poucos minutos depois recebi um endereço. Nenhuma informação adicional. Na noite marcada peguei um ônibus até um bairro que eu nunca tinha visitado. Quanto mais me aproximava, mais vazias ficavam as ruas. As casas eram antigas. Os postes iluminavam pouco. Não havia praticamente ninguém caminhando. Quando finalmente encontrei o endereço, vi uma casa grande. Muito antiga. As janelas estavam fechadas. Nenhuma luz acesa. No portão havia apenas um homem. Ele aparentava ter pouco mais de 60 anos. Vestia roupas simples. Não parecia nervoso. Também não parecia simpático. Apenas me observava. Quando me aproximei, ele retirou uma chave do bolso. Depois me entregou um envelope pardo. Antes de entrar, leia. Sua voz era calma. Abri o envelope. Dentro havia apenas uma folha. Uma única frase ocupava praticamente toda a página. Se alguém bater na porta depois da meia-noite, nunca olhe pelo olho mágico. Fiquei alguns segundos encarando aquelas palavras. Depois comecei a rir. É sério isso? Ele não respondeu. Continuei. Faz parte da brincadeira? Ainda em silêncio. Então fiz outra pergunta. O que acontece se eu olhar? Foi a primeira vez que ele demonstrou alguma emoção. Respirou fundo, olhou diretamente nos meus olhos. E respondeu bem devagar. Até hoje, ninguém terminou a noite depois de fazer isso. Ele colocou a chave na minha mão. Amanhã, às 6 horas da manhã, eu volto. E se eu quiser ir embora antes? Ele demorou alguns segundos para responder. Você pode. Fez outra pausa, mas eu não faria isso. Sem dizer mais nada, virou as costas e desapareceu na escuridão da rua. Fiquei alguns instantes parado no portão. Aquela conversa inteira parecia estranha. Mesmo assim, entrei. Assim que a porta fechou atrás de mim, ouvi o clique da fechadura. Era uma casa bonita, muito antiga. Os móveis eram de madeira escura. O piso rangia a cada passo. O cheiro era curioso. Não era mofo. Também não era perfume. Parecia o cheiro de um lugar que permanecia fechado havia muito tempo. Passei por todos os cômodos. 2 quartos, uma cozinha, um banheiro, uma sala enorme. No segundo andar havia apenas um corredor comprido com várias portas fechadas. Nenhuma estava trancada. Abri todas. Estavam vazias. Nenhum morador, nenhuma roupa, nenhuma fotografia. Era como se alguém tivesse retirado qualquer sinal de que pessoas já viverão ali. Voltei para a cozinha. Sobre a mesa havia uma garrafa de água, 2 copos, um relógio antigo de madeira. Ao lado dele, outro bilhete. Peguei. Nele estava escrito: não desligue o relógio. Não importa o quanto ele incomode. Olhei para o relógio. Ele fazia um tic-tac extremamente alto. Naquele momento achei aquilo engraçado. Quem deixaria um aviso desses? Sentei na sala. Peguei o celular. Sem sinal. Tentei ligar o Wi-Fi. Não existia. Baixei alguns vídeos para passar o tempo. As horas começaram a passar lentamente. De vez em quando eu levantava para caminhar pela casa. Tudo permanecia exatamente igual. Nenhum barulho. Nenhum carro passando. Nenhum cachorro latindo. O silêncio daquela rua era estranho. Olhei pela janela da frente. A rua estava completamente vazia. Nem mesmo o homem que havia me recebido estava por perto. Voltei ao sofá. Olhei novamente para o relógio. 11h42. Ainda faltava bastante. Respirei aliviado. Comecei a acreditar que tudo aquilo realmente não passava de uma brincadeira. Foi então que ouvi um estalo vindo do andar de cima. Parei o vídeo imediatamente. Fiquei ouvindo. Silêncio. Talvez fosse apenas a madeira estalando. Voltei a assistir. Menos de 1 minuto depois. Outro estalo. Dessa vez mais forte. Levantei.
Peguei a lanterna do celular. Subi lentamente. Cada degrau fazia um rangido diferente. Quando cheguei ao corredor, nada. Todas as portas continuavam abertas. Todos os quartos continuavam vazios. Ri de mim mesmo. Estou ficando paranoico. Desci novamente. Olhei para o relógio. 11h58. Naquele instante, as luzes piscaram. Uma vez. Duas. Na terceira, toda a casa mergulhou na escuridão. Meu coração acelerou imediatamente. A única iluminação vinha da tela do meu celular. Antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer coisa, o relógio começou a tocar. Cada badalada parecia ecoar por toda a casa. Era impossível ignorar aquele som. Meu primeiro impulso foi desligá-lo. Cheguei a estender a mão, mas lembrei do bilhete. Não desligue o relógio. Afastei a mão. Continuei olhando. Depois da 12ª badalada, o relógio parou. O silêncio voltou. Só que dessa vez, parecia diferente. Como se a casa inteira estivesse esperando alguma coisa acontecer. Então ouvi 3 batidas lentas na porta da frente. Não eram fortes. Não eram desesperadas. Eram calmas. Quase educadas. Prendi a respiração. Uma voz feminina surgiu do outro lado. Com licença. Meu carro quebrou logo ali na esquina. Será que você pode me ajudar? A voz era doce, natural. Não parecia ameaçadora. Na verdade, parecia exatamente o tipo de pessoa que qualquer um ajudaria sem pensar. Olhei para a porta. Minha mão começou a caminhar lentamente até a maçaneta. Foi nesse instante que meu celular vibrou. Quase deixei o aparelho cair de susto. O número era desconhecido. Atendi. Do outro lado, um homem falou baixo, como se tivesse medo de ser ouvido. Você ainda não abriu a porta. Abriu? Olhei para a porta. A mulher continuava esperando. Não. O homem respirou aliviado. Ótimo. Continue assim. Franze a testa. Quem é você? Silêncio. Depois ele respondeu. Há exatamente 1 ano eu estava onde você está agora. Meu corpo inteiro gelou. Como conseguiu meu número? Isso não importa. Escute com atenção. Você só precisa sobreviver até às 6 da manhã. Olhei novamente para a porta. A mulher bateu outra vez. Dessa vez um pouco mais forte. Senhor, eu só preciso usar um telefone. Ela parecia quase chorando. O homem voltou a falar. Ela faz isso com todo mundo. Quem? Não faça perguntas agora. Minha respiração começou a ficar pesada. Tudo aquilo parecia absurdo. Talvez alguém estivesse pregando uma peça. Talvez houvesse câmeras escondidas naquela casa. Talvez eu estivesse participando de algum programa de televisão. Mas, se era uma brincadeira, por que eu estava começando a sentir tanto medo? A voz do homem ficou mais séria. Escute. Daqui a pouco as batidas vão parar. E daí? Não pense que acabou. Olhei novamente para a porta. As batidas cessaram. O silêncio voltou. Sorri de nervoso. Acho que ela foi embora. O homem respondeu imediatamente. Não. Meu coração disparou. Então onde ela está? Ele demorou alguns segundos para responder. Quando falou, sua voz parecia ainda mais baixa. Ela nunca vai embora. Ela apenas procura outra entrada. Fiquei imóvel. Um arrepio percorreu minhas costas. Foi então que ouvi um rangido. Bem acima de mim, no 2º andar, como se alguém estivesse caminhando lentamente sobre o piso de madeira. Olhei para o teto. Mais um passo. Depois outro. Lentos, pesados, meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um animal. Talvez a madeira estivesse cedendo. Talvez. O homem interrompeu meus pensamentos. Não suba. Olhei para a escada. Por quê? Porque ela quer que você suba. Naquele momento, os passos pararam. O silêncio voltou. Durou apenas alguns segundos. Então ouvi uma porta se fechar no andar de cima. Uma batida seca. Como se alguém tivesse acabado de entrar em um dos quartos. Engoli em seco. Continuei olhando para a escada. Meu instinto dizia para fugir daquela casa. Mas fugir para onde? A rua estava completamente escura. Meu celular continuava sem sinal. Eu nem sabia onde estava exatamente. Respirei fundo. Peguei a lanterna. Ignorei o conselho. Comecei a subir. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei ao corredor, todas as portas continuavam abertas. Exceto uma. A última.
A mesma porta que eu tinha certeza absoluta de ter deixado aberta. Ela agora estava completamente fechada. Fiquei olhando para aquela porta. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. A casa inteira estava em silêncio. Até o relógio havia parado. Apenas aquela porta, fechada. Engoli em seco. Aproximei-me devagar. Cada passo fazia o piso de madeira ranger. Quando cheguei à frente da porta, estendi a mão. Minha intenção era apenas tocar na maçaneta. Mas antes que meus dedos a alcançassem, um único toque veio do outro lado da porta. Recuei imediatamente. Minha respiração ficou acelerada. O celular vibrou novamente. Era o mesmo número. Atendi sem pensar. Eu mandei você não subir. Tem alguém aqui em cima. Eu sei. Quem é? Silêncio. Depois de alguns segundos, ele respondeu. Se eu disser, você não vai acreditar. Olhei novamente para a porta. Continuei esperando. Nada. Então perguntei. Você está vendo isso? A resposta demorou. Não. Então como sabe tudo o que está acontecendo? Outra pausa. Quando ele voltou a falar. Sua voz parecia abatida, porque foi exatamente assim comigo. Senti um frio na barriga. Igual? Cada detalhe. As batidas, a mulher, a ligação, a porta fechada, tudo. Olhei novamente para a maçaneta. Ela começou a girar lentamente. Sozinha. Não abriu. Girou apenas alguns centímetros. Como se alguém testasse se estava destrancada. Meu corpo travou. Eu não conseguia me mover. A maçaneta voltou lentamente para a posição original. Depois, silêncio. Mais uma vez. Foi então que ouvi outra voz. Mas dessa vez, ela estava atrás de mim. Bem no corredor. Uma voz feminina. Baixa. Quase um sussurro. Você resolveu subir. Virei tão rápido que quase caí. Não havia ninguém. A lanterna iluminava apenas o corredor vazio. As portas abertas. As paredes antigas. Nada além disso. Meu coração parecia querer sair do peito. Continuei girando a lanterna. Nada. Absolutamente nada. Então percebi uma coisa. A voz não tinha vindo do corredor. Ela tinha vindo muito perto do meu ouvido. Como se alguém tivesse sussurrado exatamente ao meu lado. Meu corpo inteiro travou. A lanterna começou a tremer na minha mão. Respirei fundo. Você está imaginando coisas. Era isso que eu repetia para mim mesmo. Devia haver uma explicação. Sempre havia. Dei mais um passo para trás. Foi quando o celular voltou a tocar. Atendi imediatamente. Ela falou com você, não foi? Arregalei os olhos. Como você sabe disso? O homem suspirou. Porque ela sempre fala. Olhei para todos os lados. Quem é ela? Eu nunca descobri. Você está mentindo. Gostaria que eu estivesse. A ligação ficou muda por alguns segundos. Então ele perguntou: Você ainda está no segundo andar? Sim, então desça. Agora. Não esperei ouvir mais nada. Comecei a descer quase correndo. Quando cheguei ao último degrau, percebi uma coisa estranha. A porta de entrada estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que a havia trancado. Corri até ela. Olhei para a rua. Vazia. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Nenhum som. Fechei novamente. Girei a chave 2 vezes. Respirei aliviado. Mas o alívio durou pouco. Ouvi novamente. Dessa vez, não era na porta. O som veio da janela da sala. Aproximei-me lentamente. As cortinas estavam fechadas. Afastei apenas uma pequena parte do tecido. Olhei para fora. Nada. Quando estava prestes a fechar a cortina, vi uma mulher parada do outro lado da rua. Ela usava um vestido branco. Os cabelos escondiam completamente o rosto. Ela não fazia absolutamente nenhum movimento. Apenas permanecia parada, observando a casa. Meu coração disparou. Pisquei por um segundo. Quando voltei a olhar, ela havia desaparecido. Meu celular vibrou outra vez. Você olhou pela janela? Sim. Do outro lado da linha. O homem ficou em silêncio. Depois respondeu. Ela queria exatamente isso. Mas a regra era não olhar pelo olho mágico. A regra nunca foi sobre o olho mágico. Era sobre não olhar para ela. Senti um frio atravessar meu corpo inteiro. Antes que eu pudesse responder, ouvi um barulho atrás de mim. Bem no corredor. Como passos lentos. Depois outro. Como se alguém estivesse caminhando dentro da casa. Virei a lanterna.
Nada. Continuei ouvindo. Os passos se aproximavam, cada vez mais, até pararem exatamente atrás de mim. Mas quando me virei, não havia ninguém. Foi então que senti algo gelado tocar meu ombro. Não parecia uma mão. Parecia um dedo, bem devagar, deslizando pela minha camisa. Minha respiração parou. Eu não tive coragem de olhar para trás. E, naquele instante, ouvi a mesma voz feminina sussurrar: "Agora você também me viu." Fiquei completamente imóvel. O toque desapareceu, mas a sensação de frio continuava no meu ombro. Eu não conseguia olhar para trás. Minha mente gritava para correr. Meu corpo se recusava a obedecer. Então, o celular tocou pela última vez. Atendi quase sem respirar. O homem falou imediatamente: "Escute com atenção. Você ainda tem uma chance. Me diga o que está acontecendo. Não há tempo. Quem é essa mulher?" Do outro lado da linha ouvi apenas uma frase: "Ela nunca procura uma casa. Ela procura alguém para substituí-la." A ligação caiu. Na mesma hora, todas as luzes da casa acenderam. De uma só vez. Fiquei parado, tentando entender. O relógio voltou a funcionar. O tic-tac parecia normal. O frio desapareceu. Olhei para o relógio. 5h59. 1 minuto depois, ouvi 3 batidas. Mas dessa vez eram diferentes. Firmes. Naturais. Abri a porta. Era o homem, exatamente como eu o havia visto na noite anterior. Ele sorriu pela primeira vez. "Você conseguiu." Entregou um envelope. Dentro, R$ 5.000. Notas novas. Contei uma por uma. O dinheiro era verdadeiro. Olhei para ele. "O que aconteceu aqui?" Ele apenas respondeu: "Quanto menos você souber, melhor." Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, ele entrou na casa, fechou a porta, e nunca mais saiu. Voltei para casa ainda tentando organizar tudo aquilo. Durante o caminho inteiro procurei uma explicação lógica. Talvez fosse algum experimento. Talvez uma brincadeira extremamente elaborada. Talvez eu estivesse cansado demais. Antes de chegar em casa, entrei em uma padaria para tomar café. Sentei perto da televisão. Enquanto esperava meu pedido, uma reportagem chamou minha atenção. Na tela apareceu o rosto do homem que havia acabado de me pagar. Quase derrubei a xícara. A repórter dizia: "A polícia continua investigando o desaparecimento de um homem visto pela última vez há 3 anos. A casa onde ele morava permanece abandonada desde então." Senti um nó na garganta. Peguei o celular. Olhei a hora. 6h20. Não pensei 2 vezes. Corri até o ponto de ônibus e voltei ao endereço. Quando cheguei, meu coração quase parou. A casa estava completamente diferente. Os muros estavam cobertos de mato. As janelas quebradas. A tinta descascada. O portão enferrujado. Parecia abandonada havia muitos anos. Empurrei o portão. Nem se mexeu. Estava preso pela ferrugem. Olhei através das grades. A porta da frente estava entreaberta. Exatamente como eu a havia deixado. Mas havia uma diferença. O relógio da sala ainda podia ser visto. Mesmo de longe, ele estava parado, marcando 00:01. Fiquei encarando aquilo por vários segundos. Um senhor que passava pela calçada percebeu meu olhar. Parou ao meu lado. "Você conhece essa casa?" Perguntei. Ele respondeu sem hesitar: "Conheço. Ninguém entra aí desde o desaparecimento do antigo dono." Olhei novamente para a casa. Depois para o envelope com o dinheiro. Ainda estava nas minhas mãos. Voltei a olhar para o senhor. "Tem certeza?" Ele assentiu. "Absoluta." Olhei outra vez para a casa. E, por um segundo, tive a impressão de ver alguém atrás da janela do segundo andar. Uma mulher, parada, imóvel, observando. Pisquei. Ela desapareceu. Respirei fundo. Decidi ir embora. Enquanto caminhava, coloquei a mão no bolso para guardar o dinheiro. Foi quando encontrei outra folha dobrada. Eu tinha certeza de que aquele papel não estava ali antes. Abri lentamente. Havia apenas uma frase, escrita com a mesma letra do primeiro bilhete. "Obrigado por passar a noite comigo. Quando alguém bater na sua porta depois da meia-noite, não deixe que olhem pelo olho mágico." Desde aquela manhã, nunca mais aceitei trabalhos estranhos. Nunca mais passei perto daquela rua. E todas as noites, exatamente à 00:01,
Eu ainda acordo com a sensação de que alguém acabou de bater 3 vezes na porta da minha casa.